Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos chegando aqui para uma live de abertura da nosso período de oração. Começa agora às 18 horas, então eu estou abrindo um pouquinho antes das 18 para a gente cumprimentar aqui e receber alguns dos nossos irmãos. E aí nós fazemos então a oração às 18 horas em ponto, que é onde vai começar então o nosso período oficialmente de 24 horas de oração e jejum. Nós fazemos das quinta para sexta-feira com a igreja, e é por isso eu abri a live assim uns minutinhos das 18 horas. Adonias, como é que você tá, Varão? Tudo bem? Vanessa Miller, apareceu, né, Vanessa? Vanessa, tava com saudade, gente, você sumiu. Aline, minha linda, paz do Senhor. Estão todos bem? Paz do Senhor. Vocês que estão chegando agora, eu estava falando aqui que abrimos sim uns 2 minutinhos antes das 18, porque agora então, oficialmente às 18 horas, a gente faz a oração para a abertura do nosso período, né, de oração e jejum, que vai ser esse o último, né, porque nós estamos fechando o mês de abril, e aí então depois já na expectativa de maio já voltarmos para o templo. E gente, aí os 31 tá lá ainda, não deu tempo de tirar não, foi corrido. Não desmontou o cenário ainda, tá? Também nós estamos curtindo, né? Mãe Yolanda, não, minha querida, não tem problema, a gente só tava com saudade, só isso. Estamos bem, primo, e vocês aí, tudo bem? Um abração na tia Alice, tio Mulatinho aí, Adonias. Amém, irmã Vanessa, isso é bênção, sabia? Muita bênção, graças a Deus. Ô, irmã Vanessa, que alegria, que bom, graças a Deus, então. Ficamos felizes por você, meu filho. Passou 18 horas, pode abrir com oração, então? Deu 18 horas? Deu 18 horas. Bom, oficialmente, então, nós vamos orar. Para, a partir de agora, então, estarmos já dentro do período oficial orando e consagrando ao Senhor até amanhã às 18 horas. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças porque agora, Pai, nós estamos buscando a Tua presença para atender as nossas orações, as nossas súplicas, a oração do Teu povo, a oração da Tua igreja, Teu povo que clama pelo Teu nome, Senhor, durante a madrugada, durante o dia. Senhor, nós vamos buscar a Tua face por muitas necessidades que temos, e o Senhor é o que supre todas as nossas necessidades. Então eu te dou graças, Pai, e quero pedir pela vida de cada um dos Teus filhos que vão estar nesse propósito de oração durante 24 horas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos Teus filhos, e que todos sejam alcançados por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Ronaldo Ferreira, tudo bem? Então tá, nós vamos então fazer aqui. Vamos louvar. Não vai ao ser. Senhor, irmã Leila. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 141, né? Pode abrir aí. É o 141. Como eu estava dizendo, vai ser uma live, não vai ser demorada, porque é só mesmo para a gente fazer essa abertura do nosso propósito, né, de oração. Sempre a gente faz nas quinta-feira e também na sexta-feira já temos, porque é o culto mesmo. Abração, Ronaldo. Fico feliz pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês aí. E como eu disse, então, nós não vamos fazer propriamente um culto, mas vamos estar aqui. Vamos louvar ao Senhor agora com o hino número 141. Vamos trazer aqui uma palavra da parte do Senhor. Até mais cedo eu falei que eu ia trazer uma mensagem hoje, mas confesso, não é para hoje. Deixar a mensagem para domingo, tá no óleo aqui. Norma. Tá? — 141 então, vamos adorar o Senhor. Passa Muda aqui, lá? eu acho melhor aqui. Vamos lá. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor.
Guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. É de mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é a caminho do teu querer, Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz. És de mim tudo, meu Jesus. Fico sem medo, meu Senhor, Quem me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. és de mim Tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador, tu me compraste Sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Amém. Amém? Glória a Aleluia. Deus. Nós vamos Norma, estar, saudade, um abraço para você aí também. vamos estar fazendo uma leitura aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui que se encontra em João, no livro de João, no capítulo 5, versículo 1 a seguir. Eu vou ler uma passagem bem longa, mas os irmãos acompanham, é uma palavra bem que fala muito aos nossos corações. Passadas estas coisas, havia festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo agitando, e primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, havendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. E ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse:
olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Os judeus perseguiram Jesus, que fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Que palavra maravilhosa essa palavra, nos diz muito aos nossos corações. Pai do Senhor, irmão Sonivaldo, Pai do Senhor, irmã Rejane. Deus abençoe todos os a vida irmãos de todos aí. Essa palavra nos traz uma reflexão muito grande. Por quê? Porque Jesus estava indo ali a uma festa, né? Então, isso quer dizer que Jesus gosta de festa. Jesus não gosta de velório, nem de tristeza, não. Então, que nós venhamos alegrar os nossos corações. Segundo, é que nós vivemos num mundo hoje, principalmente por causa da nossa situação, que nós estamos paralisados, como esses paralíticos que viviam ali em frente ao tanque de Betesda. E outros cegos, né? Cegos, o que quer dizer cego? Você está sem visão, está sem foco, está sem, né, sem noção do que pode vir para você. E paralisado é que você está parado, não pode fazer nada, nem não quer fazer nada. Às vezes Jesus, o homem da cura, está do teu lado, mas você está esperando um agito. Você está esperando ali agitar alguma coisa. E muitas vezes esses agitos chegam e você nem percebe. Ou você não consegue nem fazer nada com esses agitos. Então esses pequenos agitos aí que vêm nas nossas vidas, isso não vai trazer cura para nós. O nosso Senhor da cura, o moço da cura, esse Jesus aí, que é o nosso Deus de milagre, ele está presente sempre te perguntando: você quer ser curado? É só você dizer que sim, que quer ser curado. E outra palavra que Jesus disse para ele aqui: levanta e toma o teu leito. Jesus está dizendo para nós: levanta, segue em frente, caminha, né? Você foi curado. E lá na frente Jesus encontra com ele e Jesus disse para ele: você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o que ele fez? Ele saiu dali do templo e foi dizer para os judeus que agora ele sabia quem era que tinha curado ele. Então, que era Jesus. Tipo, ainda traiu Jesus, né? E que nós venhamos refletir sobre essa palavra e saber que possamos estar como que eu digo, não podemos fazer muitas coisas, mas nós podemos confiar em quem pode fazer. Nós estamos à beira de um tanque, mas nós sabemos que Jesus está ali à espera que você só obedeça à voz dele. Né? Você quer ser curado? Eu quero ser curado e você será curado. Então não fique esperando por agitos aí de coisas passageiras, né? Que isso só são passagens do mundo. Passou com a palavra. Paz do Senhor, irmã Sueli. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos vocês que entraram aí enquanto estava falando, os nossos irmãos que estão conosco. Eu acho que hoje o Senhor quer falar sobre cura. Aleluia. Porque, na verdade, eu justificando aqui de novo, mais cedo eu até cheguei a mandar mensagem falando da live, falando que eu teria uma mensagem para trazer hoje. Mas confesso que não fui liberado para trazer ela hoje não. Vou trazer domingo. Vou deixar um pouco mais ela. E domingo eu trago, que é uma mensagem sobre o arrebatamento. Eu não sei se o senhor tem me incomodado ultimamente sobre esse tema, né? Amém. Sobre esse tema. Então eu creio assim que é necessário que tenha um período maior para trazer essa mensagem, que é a mensagem sobre o arrebatamento. Então eu estarei trazendo domingo, e aí depois eu pensei, então, me veio à mente a Atos capítulo 3, né? A cura do coxo da Porta Formosa, né? E então eu vou estar aqui meditando com os irmãos
sobre esse assunto. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém? Eu li até o versículo 9, porque em tudo tem um propósito os escritos da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou sobre isso. Ele disse que tudo foi escrito para a nossa edificação, né? Tem um propósito de Deus para a nossa vida. Então, por isso que eu li até o versículo 9, onde somente diz assim: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Justamente para mim falar sobre este milagre que aconteceu ali na porta do templo em Jerusalém. Por que fala, então eu li até o versículo 9, e por que fala que a Bíblia fez questão de deixar registrado, e todo o povo viu andar e louvar a Deus? Por quê? Porque era uma pessoa conhecida. Lá em Atos, lá no capítulo 4 de Atos, do versículo 22, nós vamos ter a resposta. Esse homem tinha mais de 40 anos e que era conhecido por todos como um paralítico de nascença. Então foi para esse fim que todos viram o que tinha acontecido. Então esse é um dos propósitos. Mas eu quero discorrer sobre esse momento de Pedro e João, que a Bíblia fala que eles subiam a hora nona, a hora da oração. Aqui a hora nona é às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Então, no costume judaico, eles tinham os horários certos. Tem ainda. Ainda tem, mas hoje eles não têm o templo, né? Que inclusive nessa mensagem do arrebatamento tem uma parte que eu vou falar muito sobre justamente essa questão. Dentro da parte da mensagem, o Senhor me levou a refletir uma coisa que a gente não tem parado para pensar, é justamente nesse fato, que na época de Jesus existia o templo, e foi o último templo, na verdade, que eles tiveram a oportunidade de ter, que foi o templo construído por Herodes o Grande, e foi um templo muito suntuoso, do qual os discípulos fizeram questão de levar Jesus lá para mostrar a estrutura do templo. A Bíblia fala em Mateus sobre isso. Os discípulos fizeram questão de levar Jesus e mostrar a grandeza do templo, mostrando e dizendo assim: olha aqui a estrutura desse templo. Então, e Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? E aí Jesus profetizou dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu. Então cumpriu-se essa profecia de Jesus no ano 70 da era cristã, por ocasião da invasão do general Tito, onde então todo Jerusalém foi destruída, né? E aí não houve mais templo, e agora então está se aguardando a construção do templo por ocasião da grande tribulação, que é o que nós já falamos naquelas mensagens que a gente trouxe aqui sobre Gog e Magog, enfim, falamos sobre este que vai ser um tratado de paz com o judeu, vai ser a construção do templo. Então imagina que os judeus tiveram aí já então mais de 2000 anos, podemos dizer, ou seja, quase 2000 anos, porque isso aconteceu no ano 70. Jesus profetizou sobre isso no ano 32, por aí. Enfim, e esse templo
que nós estamos falando é o templo que aconteceu esse milagre. E numa das portas do templo, a porta chamada Formosa, porque o templo ele tinha 12 portas, né? Cada uma tinha um nome, então essa porta chamada Formosa. E, como eu estava dizendo aqui, Pedro e João subiam então a hora nona, às 3 horas da tarde, eles subiram, e esse coxo que estava ali, todos os dias, ele era muito conhecido, porque como eu fiz questão de ler o versículo 9 para dizer que ele era uma pessoa conhecida, e foi esse o objetivo então de que todos viram o que tinha acontecido, né? E quando esse coxo ele viu a Pedro e João, então ele imediatamente, claro, era o ofício dele, era o trabalho dele, era pedir esmola. Quem sabe em outras ocasiões até Pedro já tinha dado, quem sabe, esmola para ele, ou quem sabe em outras ocasiões ele também já tinha pedido esmola para Pedro e para João, porque isso era todos os dias eles iam ao templo no mesmo horário. Porém, nesse dia foi um dia especial, esse dia foi um dia diferente. Esse dia foi um dia em que Deus quis usar então o seu servo como um canal de bênção. Deus quis usar aquele homem que ainda era muito falho ainda, Pedro, que ainda tinha uma estrutura com uma carga de humanidade muito forte sobre a vida dele, que às vezes fazia-o vacilar. Mas Deus ainda quis usar a Pedro nesse momento de uma forma tremenda, porque quando nós vemos aqui, a palavra de Deus diz que quando ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E aí a gente vê uma coisa muito importante, que eu sempre gosto de destacar nessa mensagem aqui. É quando Pedro com João, diz assim, e Pedro com João, os dois, fitaram os olhos nele. E disse, olha para nós. Então eu sempre gosto de deixar bem claro que a Bíblia é muito linda, a Bíblia ela tem que ser entendida como ela diz, o que ela quer dizer realmente, a mensagem que ela quer transmitir para nós. Então a mensagem que ela quer transmitir para nós é que naquele momento estavam os dois, olha para nós, estavam os dois. Só que aí Pedro continua dizendo, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Agora o versículo 6, e disse Pedro, agora Pedro está dizendo, então agora Pedro já não falou mais por ele e por João, não, ele falou por ele. Agora Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho? E é engraçado que a mensagem que eu ainda estou preparando ela, eu não terminei ela ainda, a mensagem do arrebatamento, tem um momento que Deus me levou ali dentro daquela passagem das 10 virgens, que é uma parte onde eu vou discorrer na mensagem sobre as 10 virgens, é que Deus me fez eu entender que há pessoas que, como igreja, porque ali as 10 virgens todas eram simbolizando a igreja, como igreja, ela está vivendo sobre a luz dos outros, não tá vendo as trevas que tem na vida da pessoa, não tem enxergado as trevas porque está encostado na luz de outro. Então, mas quando a igreja for arrebatada, vai haver um despertar, daí a pessoa vai entender que estava nas trevas e não sabia. Então, mais ou menos isso aqui é uma mensagem que eu ainda tenho muito, o Senhor ainda vai falar muito sobre ela, domingo eu vou trazer essa mensagem, mas aqui, voltando então no assunto, do capítulo 3, versículo 6, Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto é o que eu tenho, não é o que os outros têm que eu vou contar, não. Contar com o que os outros têm, não. Eu tenho que ter. Nós temos que ter o que oferecer. E é muito difícil porque estamos vivendo momentos muito delicado como a igreja do Senhor na terra. Está chegando os últimos momentos e o inimigo tem arrebatado os dons de muitas vidas e muitas pessoas estão vazias, não tem nada, está contando com o que é dos outros. Só vive no telefone e nas mensagens pedindo para alguém orar, interceder, profetizar, falar alguma coisa que dê ânimo e tal.
isso é uma situação muito difícil, porque nós temos que ter, aqui está a prova. Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E mais uma coisa que ele fez, ele não só falou e ficou olhando, ele disse, tomando, o versículo 7, tomando-o pela mão direita, fala até a mão que ele pegou, tomando pela mão direita, o levantou. Imagina um homem com mais de 40 anos, você vai concluir isso aí lá em Atos capítulo 4, versículo 22, onde está dizendo que este homem que foi curado na porta do templo chamado Formosa tinha mais de 40 anos. Então um homem com mais de 40 anos, conhecido por todos, nunca tinha andado, toda a vida paralítico ali. E quando Pedro falou essas palavras, ele colocou a fé em ação. Uma coisa é você falar que vai acontecer, uma coisa é você dizer, não, fica tranquilo que vai acontecer. Outra coisa é você ser usado como um canal diretamente de Deus e ser tomado pelo poder de Deus e colocar a fé em ação. Isso eu não estou falando só para levantar coxo, não. Eu estou falando em todas as nossas situações da vida. Colocar a fé em ação é uma coisa muito séria. Então, e eu volto a dizer, você tem que ter experiência com Deus. Alguma vez na vida você tem que colocar a sua fé em ação. Se você não fazer esse teste com Deus, tu vai ficar na dúvida a vida inteira. Você tem que fazer esse teste com Deus para ver se verdadeiramente, então, você tem um grau de fé suficiente para fazer acontecer alguma coisa. E aí, então, tomando pela mão direita, versículo 7, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E o que aconteceu com ele? E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E aí então o versículo que eu li por último aqui, que parece não ter sentido nenhum essa palavra, está dizendo aqui, todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aqui é que está o sentido de tudo. Porque aquele milagre precisava ser notório. Aquele milagre precisava ser visto, porque era um momento de muita perseguição e de muita dúvida para os discípulos. Por causa daquele milagre, Pedro e João foram presos. Por causa daquele milagre, Pedro e João foram encarcerados. E depois a multidão que se aglomerou, as autoridades ficaram com medo. E chamaram Pedro e João e disseram, nós vamos soltar vocês, mas vocês somem dessa cidade. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, olha, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. E aí nós vamos ver lá em Atos 4, que eu falei, onde está praticamente a continuação desse episódio todo, quando eles soltaram a Pedro. Então aqui a palavra de Deus diz assim, eles perguntaram para Pedro, versículo 7 do capítulo 4 fala sobre isso, e pondo-os no meio, trouxeram eles, colocou no meio das autoridades e perguntaram, com que autoridade você fez isso, ou em nome de quem tu fizesse isso? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar com ousadia. Uma coisa que eu tenho também falado aqui, é sobre nós defender a nossa fé, aonde for preciso. Pedro, então, nesse momento, ele cheio do Espírito Santo, ele disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está aí diante de vós. E pregou com ousadia, ele a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E aí ele continua, e no versículo 12 ele diz assim, e em nenhum outro nome há salvação, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem em lugar nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome se há dado ao qual devamos ser salvos. Seja um defensor da fé. Seja alguém que verdadeiramente tenha convicção. Se do outro lado está o mundo com tantas coisas que está aí querendo devorar meio mundo de gente, do lado de cá está nós, a igreja do Senhor,
que estamos de pé parado com o diabo. Ele não vai avançar no terreno da igreja, não. Onde a igreja está é lugar santo. Onde há uma igreja, onde há alguém, como eu disse na última live, eu falei que você é igreja. Quando a palavra foi no dia da escola dominical, que eu falei que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você é igreja. Onde você estiver, o poder de Deus está na tua vida. Amém? Vamos concluir então agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos, nós vamos voltar amanhã às 18 horas com o nosso culto. Amanhã já é um culto, né, do ciclo de oração. Temos pregadora, né? Temos pregadora. Está mais tranquilo então, ciclo né? de oração aí, não? Pregadora ao vivo aqui, tá? E a cores. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Estou com Amém. muita saudade de todos vocês, mas já está mais perto, já estamos rompendo em fé. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar mais uma vez e Amém. concluir então. Querido Deus e Pai, em nome do Sim, Senhor Jesus. Jesus, nós te damos graças Te louvamos, te e entregamos, ó Jesus, Pai, te louvamos, mais uma Pai, vez pela nas tuas beleza da mãos tua a vida de santidade, todos os Senhor. teus filhos, todos os Senhor teus Jesus, servos e esteja servas que conosco, estão Senhor Jesus, online em e todos os aqueles também, momentos, Senhor, nos ajuda, pelos quais Senhor, a vão ser discernir, dirigidos e Senhor. direcionados às Senhor Jesus, a tua orações do teu voz, povo. Senhor Jesus, o Que teu o Senhor poder, possa Senhor atentar Jesus, para as orações da tua de igreja Jesus, Pai, nós te pedimos, e fazer esteja esta conosco, obra em nome Senhor. do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Poxa, irmã Leila, tá tão bom, sim, tá bom. Mas como hoje é uma live Estou só de ficando cansado de tanta live, Marlene. amanhã nós estamos de volta aqui, amanhã é um culto mais longo. Hoje é uma live de abertura do nosso período de propósito que nós estamos fazendo aí de consagração e jejum, oração e jejum, mas amanhã nós retornaremos. Deus abençoe a todos em nome de Amém. Jesus.